Uma coisa importante que hoje, domingo do Bom Pastor, é propício até mesmo fazer essa reflexão. Primeiro de tudo, porque... Agora espera um instantinho, filho. Espera um instantinho. O que aconteceu na homilia é um fato que, de certa forma, preciso explicá-los um ponto que é fundamental. Eu tenho 17 anos de padre. Então, no início do meu sacerdócio, eu sempre preparei a homilia com texto, né? Preparava, escrevia. E depois de um tempo de padre, eu percebi que algumas vezes, justamente por eu escrever com texto, eu não me permitia, algumas vezes, deixar-me conduzir pela própria ação do Espírito Santo, porque às vezes para aquela missa, naquele horário, naquele aspecto, Deus quer falar uma coisa que é diferente das outras 7 missas, 6 missas, 5 missas, né? 2 ontem e 2 hoje, essa é a 5ª que eu celebrei. Porque, às vezes, Deus tem um objetivo. Já aconteceu várias vezes de eu colocar o pé no ambão e estar com uma homilia na cabeça, e quando eu proclamei o Evangelho, comecei a proclamar o Evangelho, vem outra totalmente diferente. Não porque eu seja melhor do que nenhum outro padre, não porque eu seja mais experiente do que qualquer outro padre, mas naquele momento o Espírito Santo conduz de modo em que a gente vai concatenando as coisas, porque é aquilo que Deus quer conduzir. Então, a homilia em si é um momento onde o sacerdote, no caso de vocês, eu como pároco, na paróquia aonde eu estou, por isso a estruturação de horários das missas foram feitos para que essa missa seja, de certa forma, uma missa com uma homilia mais longa, por causa da minha estrutura pastoral, em que essa, para mim, é como se fosse a missa solene, a missa principal da nossa igreja particular em Bananeiras, Araruama. Então, nessa missa, tanto é que tem pessoas que vêm à missa neste horário, porque sabe que já perceberam que eu uso uma metodologia catequética na própria preparação da homilia. Obrigado, eu me disperso. Na própria preparação da homilia. Então, essa metodologia que eu uso, eu não escrevo a homilia. Eu preparo a homilia no curso das missas e deixo o Espírito Santo ir conduzindo. E nesta missa tem um cunho diferenciado de homilia, porque eu tenho na minha cabeça o que é a estrutura do que eu vou colocar teologicamente ou pastoralmente, mas o que Deus quer falar não sou eu que sei. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se eu perguntar, por exemplo, a Paulo, as minhas homilias de hoje foram iguais? Nenhuma. Foram concatenações aonde Deus foi produzindo, foi preparando para chegar nessa homilia, e a missa daqui, essa homilia era mais longa, porque eu tenho um objetivo pastoral nela. Sempre. Então, se vocês vêm para essa missa, o padre vai dar uma homilia de 40 minutos. Tem missas 4, 5 e meia, 7, sábado, e tem missa 7 da manhã em São Jorge, 8 e meia em Santo Antônio, e às 19 aqui na Matriz. Porque as outras missas, tem missa que eu celebro no sábado, que são 40 a 45 minutos, missa dominical. Não por ser menos dignidade ou mais dignidade, mas porque eu tenho um objetivo pastoral para trabalhar com a comunidade. Então, quando
eu ajo numa interação do gênero, do ocorrido que vocês presenciaram hoje, é justamente porque, no momento, para mim, não me incomoda a criança brincar, andar na igreja. Não me incomoda, né? Não me incomoda. O incomoda quando um adulto conversa, quando acontece. Isso sim, me dispersa de tal modo que parece que é como se para mim alguém falou no meio da homilia de uma forma X ou Y, é como se eu já não estou atingindo mais o objetivo. Quando começa, às vezes, um burburinho na missa, um começa a conversar com o outro, eu falei, já não estou sendo mais instrumento do Espírito Santo, então é melhor concluir. Eu concluo a homilia e encerro, independente de ter falado aquilo que eu tinha no meu coração preparado ou não. Então, eu abro um pouco o coração a vocês, que eu sou assim. Então, numa interação dessa, assim como pode ser uma coisa meramente pessoal, pode ser que também, hoje, o mal tem as suas artimanhas. Não é só a pessoa possuída pelo demônio que vai fazer a arruaça, um estrago na nossa vida de igreja, não. Às vezes nós, quando nos deixamos levar pelos nossos apetites, pelos nossos sentimentos, pelas coisas que nós somos, às vezes vamos dar mais ouvido às obras do mal do que às obras de Deus. E às vezes achamos que o mal só vai agir através das pessoas que são más. Não, às vezes uma pessoa boa pode ter uma atitude de falta de caridade com o próximo que te afasta ele da igreja e nunca mais volta para a igreja. Dou um exemplo, se eu, com uma forma grosseira, tratar uma pessoa, às vezes porque naquele dia eu não estou bem, ou porque N fatores, eu posso acabar afastando alguém da igreja e eu vou ter que prestar conta diante de Deus pela minha atitude. Então, só para vocês entenderem um pouco, hoje eu um pouco coloquei, hoje vocês entendem um pouco já do meu modo de trabalhar pastoral, né? Dentro desse sentido das missas, eu tenho esse objetivo, né? Hoje, por exemplo, 10 horas, já poderia começar a missa 10 horas em ponto. Mas por causa da chuva, né? Por favor, Terezinha, não é nada pessoal, não entenda como nada de dor, não. Mas, por exemplo, por causa da chuva, ou por N fatores, nosso bairro deve estar alagado, alguma coisa, ou alguém não pôde trazê-la. O terço começou 10 para as 10. Eu já estava aqui descendo, estava começando o terço. Então, eu não quis interromper o terço. Eu continuei ali sentadinho lá, como se fosse uma questão de que o atraso da missa era culpa minha, que eu estava atendendo confissão. E o terço seguiu. Uma escolha que eu fiz para que não pudesse quebrar a oração do terço. Então, na vida, e isso eu usei esse exemplo, Terezinha, por isso que eu te peço perdão até de citar seu nome, eu usei esse exemplo para vocês entenderem que na vida estamos continuamente sendo confrontados por escolhas, em que essas vão agradar a uns e desagradar a outros. E eu vou prestar conta diante de Deus disso como pastor, né? Mas existe um momento, dentro de todo o processo da vida, em que ser pastor exige de nós decisões, exige de nós tomadas de atitudes, que se, por exemplo, eu não interrompesse o raciocínio do modo em que estava sendo colocado, quando eu fiz uma pergunta, e não foi a pergunta direta e objetiva, eu fiz aquela interrupção porque eu via que se eu deixasse aquilo, poderia indiretamente alterar o meu processo de ação da própria homilia. Entende? Eu tinha um objetivo, tinha uma meta, fiz uma pergunta que eu sabia que poderia ter uma resposta X ou Y, não a Z que teve, e aí, a partir dela, eu segui a homilia, né?
Então, vocês imaginem na casa de vocês em que tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Eu lido com uma casa em que tem 100, 200 filhos cada missa, com diversidade. Então, humanamente, imagina, para o padre, o confronto humano a cada missa, por isso o padre precisa se dedicar 100%, porque o olhar para cada um precisa ser sempre um olhar de amor. E é isso que eu procuro expressar para vocês, né? Sei que hoje não era um dia para poder fazer uma segunda homilia, e toda hora estou olhando o relógio, que eu preocupo também com vocês, para que daqui a pouco tenha almoço, tudo isso. Mas eu acho que, a partir do acontecimento, seria bom explicar, né? Para não parecer que eu fui indelicado ou que possa ter acontecido alguma coisa. Não, simplesmente para que vocês entendam que, em muitos fatores, o que atrapalha o próprio acontecimento das coisas é o juízo que emitimos, né? Quando aquilo ali foi errado, aquilo ali foi certo, eu propago aquilo com o meu juízo. E aí pode até arruinar um trabalho pastoral. Por isso da minha explicação de cada etapa disso, para vocês entenderem, né? Tem coisas, eu sou um tipo de sacerdote que, se eu tiver que ficar sem para o outro ter, eu sou desse tipo. Eu não tenho dificuldade nenhuma, não tenho apego a nada, nem a mim mesmo. Se Deus me chamar hoje para o céu, eu falo, Jesus, me chama logo, estou doido para ir. Mas Ele não me chamou ainda, é porque Ele deve ter alguma missão para mim, né? Aqui na paróquia de Bananeiras. Então, peço a compreensão de vocês, né, com relação a essa minha colocação, porque hoje nós estamos passando por um período que, para ser sacerdote, e no perfil que eu estou vivendo como sacerdócio, é ainda mais desafiador. Porque não é fácil a gente se desdobrar para se fazer em 1000 pedaços para poder chegar a todo mundo. Eu queria chegar mais, queria abraçar todo mundo. Eu esse ano não fiz isso, mas no próximo ano, se Deus quiser, eu vou fazer. Eu gosto de chamar as mães aqui em cima, abraçar uma por uma no Dia das Mães. Não me incomodo, vai atrasar a missa, vai atrasar o horário, não me incomodo. Eu faço isso com amor, por amor. Cada confissão que eu atendo, por amor. Ontem fui dormir 00:30 com o pessoal do encontro, da organização da pizza. Falei, será, Jesus, que eu vou aguentar acordar hoje? Acordei com uma disposição, parece que eu dormi durante 20 horas. E eu falei assim, não sei se eu vou conseguir ir na casa da minha mãe, porque vou estar cansado. Jesus foi lá e disse, eu quero que você seja pastor e que seja filho. Então daqui a pouco vou lá, não sei, minha mãe nem sabe que eu vou lá, daqui a pouco vou ligar, que o combinado é que eu nem ia, vou lá almoçar com ela e volto para a missa. Tudo isso eu faço por amor. Me dividi entre pastor e filho por amor. E não me canso de fazer isso, gente. Saibam que aqui com vocês hoje, e abro meu coração com vocês neste domingo do Bom Pastor, tem um pastor que tem cheio de miséria, cheio de pecado, cheio de defeitos. Cheio, não são poucos não. Sou pecador e muito. Mas pode ter certeza, todos os dias eu estou procurando a santidade. Todos os dias eu luto para que vocês possam viver essa santidade. E faço das tripas do coração para que a gente possa fazer isso juntos. Tá bom? Nos desafios da vida econômica da paróquia, nos desafios da vida pastoral, quando eu vejo uma coisa que queria resolver, mas não tem dinheiro, quando eu vejo uma dificuldade com um paroquiano, que às vezes eu quero ajudar, mas ele não quer ser ajudado. Como a gente, imagina, lidar com mais de 1000 filhos. E eu levo todos vocês, quando eu vou dormir domingo, por exemplo, minha cabeça, às vezes eu não durmo direito, porque eu repasso minha vida com vocês, cada olhar, cada pensamento, cada expressão, cada coisa. Eu me preocupei de dar o cartãozinho para vocês terem meu número. Para quê? Poxa, eu estou com o coração apertado, preciso desafogar.
Pode mandar uma mensagem para mim, áudio, texto, pode ser o que for. Eu quero ser um pastor próximo de vocês. Eu gostaria de estar visitando a casa de cada um de vocês, não só para almoçar, para lanchar, não, para ser parte com vocês. Esse é o meu intuito. Para que vocês possam entender que Cristo é presente na vida de vocês. E esse é o Padre Leandro que quer ser Cristo para vocês. Nada mais, nada menos do que isso. E o povo da paróquia de Apolo, quando vem me visitar, vem porque eu deixei amigos lá. E tenho meu coração assim, que eu abri meu coração como eu faço e estou fazendo com vocês. Vocês vão ver, rasgar o meu coração com vocês. Porque como o próprio Papa Francisco nos diz, nós como pastores somos chamados a ter o cheiro das ovelhas. Então, para ter o cheiro das ovelhas, vai estar misturado no meio delas lá, para poder ajudar a separar as ovelhas dos cabritos, a poder tirar da lama, a poder caminhar. E é um desafio? É. Mas amo fazer isso e amo ser sacerdote. Não tenho medo de nada, nem de expor-me diante dessa realidade. Por isso, coloco isso para vocês com todo o meu coração, né? Se a obra é de Deus, Senhor, que permaneça. Mas se não é de Deus, vai de reto, Satanás, em nome de Cristo, Senhor. Amém.